esperando aqui. Boa tarde, senadores. Senadores, depois de quase 6 meses aí de trabalho da CPI, o que vocês acharam do relatório final? Tem algum ponto que vocês gostariam de destacar de importante? Ou que... Primeiro, eu tomei conhecimento do relatório pela imprensa. O senador relator não teve nem a consideração de informar primeiro os senadores para depois divulgar. Então teve vazamento, mas desde o começo sempre foi assim. Um relatório de 1.100 páginas, que ele começa a fazer a leitura. A gente está começando a ler agora para avaliar, para interpretar tudo o que ele colocou. Assim, passando uma leitura meia rápida, que agora a gente vai se debruçar nos detalhes, é aquela mesma narrativa do começo. Construir um enredo para responsabilizar, para criminalizar o presidente da República. Primeiro, uma CPI não pode nem imputar crime ao presidente da República, não está dentro do escopo. Mas o relator não tem medidas, ele não tem limite, porque ele está encarregado de um trabalho que custe o que custar, para enxovalhar, em vez de... Eu, pelo menos, nunca usaria as vítimas, que foram muitas pessoas, mais de 600 mil pessoas, 1.000 brasileiros que morreram, que perderam a vida. Eu perdi primos, parentes, amigos. Mas ele sempre usou as pessoas como escudo, né? Tanto é que esse último depoimento, penúltimo depoimento, foi escolhido pessoas a dedos do Partido dos Trabalhadores para vir aqui chorar, utilizar da dor das pessoas, coisa que a gente não se faz. Isso tem a minha reprovação. Já manifestei e estou manifestando aqui de novo. Enfim, vamos ouvir agora. Estamos ouvindo atentamente, de forma respeitosa. A gente sempre tratou assim. Eu sempre defendi que para a CPI deixar algum legado, nós precisávamos fazer com que os organismos de controle, pelo menos isso, pudesse atuar com mais desenvoltura, com maior velocidade, para proteger o cidadão brasileiro dessas quadrilhas que se organizam e chegam ao governo para tentar assaltar, para tentar vender alguma coisa. Tudo o que ocorreu aqui é coisas que vai ficar para a história. Pessoas que... Um rapaz trabalhava de barbeiro, com todo respeito aos barbeiros, aos cabeleireiros do Brasil, que ganhava R$4.000. Ele era presidente de um banco que ofereceu uma carta de fiança de 87 milhões para a compra de vacina. Um banco que tinha um capital que não era banco de 7,5 bilhões. Então, é muita brincadeira. Eu não sei como é que a Receita Federal, a CGU, o Ministério Público Federal permite que isso ocorra olimpicamente, para se aproveitar de uma pandemia para vir saquear o governo. Ainda bem que o governo brasileiro não gastou um centavo com esses patife que tentaram meter a mão no baleiro do governo federal. Então, nós vamos ver o relatório do senador Renan, que é avalizado pelo presidente Omar, pelo vice-presidente e pela maioria da CPI, que a população sabe que os 7 se reúnem, decidem e trazem o prato pronto para nós. Mas a população brasileira está ligada, acompanhando e vai saber diferenciar o que é narrativa, o que é armação para condenar o presidente da República e o que pode ser verdadeiro. Então, 6 meses de trabalho, que tantas outras coisas importantes, nós temos empresas quebrando, nós temos um micro e pequeno empresário que precisa de mais recurso, nós temos a reforma tributária parada, nós temos o RELP que está parado na Câmara, enfim, tantas outras ações importantes que nós podemos fazer para destravar a economia, para salvar emprego, e a gente fica aqui encontrando narrativas para imputar crimes a quem a comissão não pode imputar crimes. Então a missão nós estamos cumprindo,
o senador Marco Rogério está aqui ao meu lado. A gente tem conseguido fazer um enfrentamento com princípios, não com palanque político 24 horas instalado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós vamos acompanhar até o final da leitura, né? Já foi feito, vai ser a votação dia 26, mas até lá tem muita coisa que vai acontecer, voto em separado, repúdio, então muita coisa que nós não vamos nos convencer assim tão facilmente. Ok. Bem, boa tarde, pessoal. O senador Jorginho já deu aqui um panorama do relatório que foi apresentado hoje. Eu também tive a oportunidade de apresentar um voto em separado, já está no sistema, que enfrenta todos os pontos. Primeiro, registrar que a pandemia pegou o mundo todo de surpresa. Nenhum país do mundo tinha um manual de como lidar com essa pandemia. Esse também era o quadro do Brasil. Mas, no âmbito da CPI, o relator e o G7 procurou construir uma linha acusatória contra o governo federal, como se o governo federal tivesse inventado a pandemia e como se o governo federal tivesse provocado as mortes. Na visão do relator e do G7, não foi a Covid-19 que matou, foi o presidente da República. Isso é algo minimamente irresponsável, no mínimo irresponsável, fazer uma acusação. Aliás, o presidente da República, que não é investigado, não pode ser investigado no âmbito de uma CPI, foi ali duramente atacado. Eu peguei aqui alguns dos tipos penais que foram imputados ao presidente. Eles fizeram uma série de acusações com base no Código Penal contra o presidente da República, e é importante a gente olhar para o que diz esses artigos do Código Penal, para ver o nível desse relatório, o nível de imprestabilidade, o nível de ódio, porque é isso, ao fim e ao cabo, o que nós temos nesse relatório é uma manifestação de ódio, é uma peça de ficção política pré-eleitoral, e que foi discutido, inclusive, com alguns nomes, figuras que vão disputar a eleição do ano que vem. É uma peça para ser utilizada na campanha eleitoral de 22. Ele enquadra o presidente Jair Bolsonaro no artigo 267 do Código Penal. Isso aqui vai falar da epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Veja, estão acusando o presidente da República de causar a pandemia. Ou seja, a CPI da Covid descobriu quem foi que criou a coronavírus. Foi o presidente Bolsonaro. Criou aqui, mandou para Wuhan, espalhou para o mundo. Porque ele enquadra o presidente como alguém que causou a epidemia. O que causou a epidemia foi o coronavírus, a Covid-19. O relator diz que o presidente Bolsonaro causou a epidemia, causou a pandemia. Bom, eles também enquadram o presidente no artigo 283. Isso aqui fala do charlatanismo. Olha lá, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Eles estão acusando o presidente da República de anunciar cura por meio secreto ou infalível, curando charlatanismo. Vamos em frente. Também estão imputando ao presidente, acusando o presidente de crime contra a humanidade. Ou seja, o presidente da República é acusado de ter tido a intenção de promover uma matança no Brasil. Um dos incisos aqui desse crime é o extermínio. Eles estão acusando o presidente da República de promover intencionalmente extermínio de brasileiros. É disso que o relator está acusando o presidente Bolsonaro. É bom a gente olhar para o que ele escreveu. Extermínio. Mais um ponto.
perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis. Veja, eles estão imputando isso aqui no presidente da República, além de perseguição e outros mais. Vou repetir, o presidente da República, em razão das garantias constitucionais, não pôde ser convocado na CPI, não pôde ser investigado na CPI. Isso ofenderia a regra da separação de poderes. Mas ainda assim o relator vai lá e determina o seu indiciamento. Ele é indiciado. Ele é indiciado. É como alguém que, lá numa delegacia de polícia, nunca foi chamado para depor, o delegado não tem competência para investigar, mas quando o delegado vai concluir o inquérito, aí o delegado vai e coloca o indiciamento dessa pessoa, desse cidadão. Sem ter ouvido e sem ter competência para investigá-lo, mas coloca o indiciamento. É isso que o relator fez em relação ao presidente da República. Agora, acusam o presidente da República. E aí eu coloquei no meu relatório sobre a questão do atendimento aos pacientes. Diz que o presidente promoveu a morte por ter feito a propaganda um dia da cloroquina. Naquele momento, médicos estavam fazendo todas as experiências necessárias no sentido de tentar salvar vidas. O presidente um dia fala da cloroquina. Eles colocam aqui que o presidente promoveu a morte de brasileiros em razão de medicamentos. Não houve uma política de Estado com relação à administração de medicamentos. Se teve alguém que comprou e distribuiu medicamentos, e eu não estou dizendo que eles cometeram crimes, foram governadores e prefeitos do Brasil, inclusive o governador de Alagoas, que até meados do ano tinha no protocolo de Alagoas o tratamento à base de cloroquina. E aí? Ele enquadrou o filho como criminoso? Não. Os demais governadores que fizeram uso de medicamentos? Também não. Mas enquadrou o presidente da República. Em relação àqueles que recomendaram a política do fique em casa e que, quando o paciente foi procurar um médico, não resistiu e morreu, eles enquadraram alguém que promoveu morte a partir disso? Também não. Outra coisa, em relação à corrupção, o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Santa Catarina, no consórcio Nordeste, não há uma linha. Aliás, no caso do Amazonas, ele quase pede desculpa para o governador do Amazonas pelos constrangimentos. Veja, quem cometeu crime de corrupção em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, comprou respiradores, não recebeu, numa loja que não tinha nada a ver com equipamentos, numa casa de massagem. O Amazonas comprou de uma loja de vinhos. O consórcio Nordeste comprou de uma empresa que mexe com produto à base de maconha. Não há uma linha sobre corrupção nos estados e municípios no relatório do relator. Ou seja, é um relatório que, infelizmente, não serve para nada, não contribui com nada, porque é um relatório que é mais uma peça de ficção do jogo político com base nas eleições de 2022. Nós esperamos ter a oportunidade de discutir esse parecer na próxima semana, quando vamos apresentar ali o nosso voto e rebater essas acusações. Mas outro aspecto que eu queria destacar aqui, Jorginho, é que a CPI nasceu para investigar ações e omissões em relação à pandemia do governo federal, estaduais e municipais. E a CPI não pode atuar fora daquilo que é o objeto, o fato determinado. Ele incluiu na CPI a investigação sobre fake news, que tem uma CPI que investiga isso aqui no Senado, para enquadrar deputados federais, senadores e empresários.
A CPI, lamentavelmente, ao longo desse tempo, promoveu criminosos, deu palco para criminosos aqui e humilhou brasileiros e brasileiras que trabalharam e trabalham para salvar vidas. Não quis investigar corrupção, protegeu quem é acusado e com fartas provas de corrupção e acusa de crimes quem não cometeu crime algum. Esse é o cenário dessa CPI e ela termina exatamente desse jeito. Então, hoje é um dia para a gente lamentar que a CPI, depois de 6 meses, chega ao fim sem produzir algo que os brasileiros possam olhar e respeitar pela seriedade do trabalho. Obrigada, senadores. Muito obrigado, gente. Obrigado. Bem. Senador, Deixa eu pegar para você. senador, tem uma pergunta. Vou começar então pelo senador Jorginho. Por favor, o relator recomendou alguns projetos de lei, entre eles a criação de uma pensão para crianças órfãos e um segundo que altera... Missão para quê? Programa para quê? Não entendi. O relator, senador Renan Calheiros, sugeriu também no parecer alguns projetos de lei, entre eles um que cria uma pensão para crianças órfãos da pandemia. Menção. E um segundo que prevê, que inclui as sequelas da Covid-19 como motivação para a aposentadoria por invalidez. Os dois projetos significam aumento de gastos. Eu gostaria de saber como é que o governo vai lidar com essas sugestões. Eu acho que só faltou o Renan pedir no final do relatório dele para ser santificado, né? O Santo Renan. Ele que está preocupado agora com pensão para as pessoas, para as vítimas, que infelizmente perderam pessoas das suas famílias, né? Mas tudo isso precisa de fundamentação, né? Ninguém é contra, nem eu e nem um senador aqui é contra a gente poder amparar as pessoas, como o governo está fazendo, amparando com Auxílio Brasil, dinheiro para que eles possam continuar vivendo, né, a vida. Agora é muito fácil o relator querer fazer média, dizer vamos fazer pensão, vamos fazer isso, aquilo, porque não é ele que vai pagar, ele não está preocupado com responsabilidade fiscal, com absolutamente nada. Jogar para a galera é muito fácil, dizer para as pessoas o que tem que fazer é muito fácil. Então nós vamos avaliar todas as sugestões de projetos, tendo condições legais e econômicas para poder honrar esse governo. Ninguém vai... Todos nós estamos preocupados com os brasileiros que estão passando dificuldade, as empresas que quebraram, o micro e pequeno empresário que teve que demitir um parceiro, 2, que é no máximo que eles têm numa empresa, para continuar vivo. Por isso que o Pronamp emprestou 62 bilhões até agora. Por isso que nós estamos cobrando dos bancos a alavancagem do dinheiro, para salvar a vida, para salvar a economia, para que o Brasil continue crescendo. Essa preocupação todos nós temos. Eu tenho e tenho certeza que o senador Marcos também tem. Agora, a gente vai ter que avaliar esse rol de recomendações do homem mais caridoso do mundo, que se chama Renan Calheiros, né? Como que o Brasil conhece. Pois não. O pedido, a questão de ordem do senhor foi rejeitada em relação aos destaques e às emendas. Será feita a leitura dos votos em separado. Mas, em tese, o placar seria de 7-4. Os senhores têm algum plano B para impedir ou tentar não aprovar o relatório do senador Renan? Olha, o que nós vimos hoje foi um jogo combinado. E eles confessaram que ontem à noite se reuniram para combinar o jogo. Eles sempre fazem isso. Eles combinam o jogo entre o grupo, o G7, no gabinete paralelo, na reunião secreta, e chegam aqui e impõem sobre os senadores. Né? E quando eu apresentei a questão de ordem, é algo absolutamente normal. Alguém que apresenta um relatório e tem um ponto ou outro que há discordância, você apresenta uma emenda, você apresenta uma proposta de destaque para suprimir ou para adicionar, né, algum texto novo. Mas eles simplesmente negaram essa possibilidade e vão para o tudo ou nada. Ou aprova integralmente o relatório do relator, ou rejeita integralmente. Mas aí, para a base do governo, ele disse que não aceitava nada. Mas quando alguém do grupo deles
comentou alguma coisa, ele disse que não, se for feita sugestão, aí o relator pode acatar. Veja, o poder absoluto do relator. Todo o poder está concentrado na mão do relator, ninguém pode discordar. Ou é o que ele quer, ou não é nada. Eu lamento, acho que a CPI perdeu uma grande oportunidade de contribuir para o esclarecimento do que realmente aconteceu no Brasil e que levou ao sofrimento de tantas pessoas. Fizeram da CPI um palanque de horrores, de maus tratos. Quantas pessoas vieram aqui e foram maltratadas, humilhadas, médicos, empresários. Luciano Hang veio aqui e tentaram chacotear com ele. Aliás, empresário aqui, não só o Luciano Hang, também veio aqui o senhor Carlos Wizard, fizeram a mesma coisa. Parece que tem ódio de quem trabalha, de quem produz no Brasil. Uma campanha de ódio, de desqualificação, de humilhação. Médicos que foram humilhados aqui dentro, pessoas humilhadas aqui dentro. Em contrapartida, quem foi condenado e quem tentou dar golpe, chegou aqui e foi tratado como se fosse príncipes. Veja, olha a lei, o Brasil acompanhou isso ao vivo. Dominguete veio aqui e trataram ele como se ele fosse uma pessoa ilustre, um estadista, criminoso. Veio aqui o outro lá, o senhor Cristiano, que deu golpe no sistema do auxílio emergencial, mentiu na CPI e eles trataram com toda a proteção, com todo o cuidado, protegeram o criminoso. Veio aqui o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado, cassado, corrupto. Por unanimidade, diversos. Por unanimidade lá. Aqui foi tratado como se fosse vítima. Queria depoimento secreto. Agora, e queria depoimento secreto na sequência. Agora, doutora Nise, como veio aqui, uma médica de 40 anos de experiência, pessoas podem discordar do que ela pensa, do que ela defende, mas é uma profissional. Uma mulher, uma mãe, foi humilhada aqui dentro. Luciano Hang foi humilhado aqui dentro. Carlos Wizard, humilhado aqui dentro. E tantos outros. Então a CPI, ela se prestou a um papel de absoluta desumanidade. Depois queriam fazer uma festa para comemorar o trabalho da CPI. E aí começou a convidar aí algumas pessoas, figuras, artistas, até que encontrou lá uma mãe que perdeu um filho para a Covid-19 e que falou algumas verdades e que fez com que eles abortassem essa festa. Fizeram aqui palanque sobre caixões. Palanque sobre caixões. Nunca estiveram preocupados com as mortes, com as vidas perdidas, com as pessoas que sofreram. Eu lamento que isso tenha acontecido aqui e que a gente tenha presenciado tudo isso. A CPI chega ao seu final de uma maneira triste, melancólica, devendo ao Brasil. Devendo ao Brasil. Espero que essas pessoas, quando voltarem para os seus estados, tenham o que dizer com relação ao que não fizeram. O relatório da CPI deveria ser o que não investigou. E por que não investigou? Corrupção, desvio de dinheiro. Mas, enfim, vamos em frente. Tem mais uma semana aí para a gente poder avaliar o que foi feito. E quem sabe até lá, ele inclua no relatório dele aquilo que deixou de incluir nessa primeira fase. Obrigada.